Quando eu estava sem dinheiro, não era porque eu era preguiçoso? Na verdade, um dos motivos pelos quais eu continuei sem dinheiro foi porque eu estava focado em trabalhar mais. Nos últimos 12 anos, fiquei obcecado por dinheiro, li mais de 100 livros sobre o tema e alcancei a liberdade financeira, ajudando outros a fazerem o mesmo. E o motivo pelo qual consegui fazer isso foi porque consegui mudar muitos hábitos que a maioria das pessoas acha que estão ajudando suas finanças, que na verdade prejudicam suas finanças e as mantêm na corrida dos ratos, presas ao nível de sobrevivência em vez de prosperar e aproveitar a vida. Não há problema em ter um emprego tradicional, mas se tentar seguir o exemplo dos seus pais ou avós, não terá sucesso, ficará sem dinheiro e se endividará. Isso é um fato matemático. Isso é algo que eu tive sorte de aprender cedo. Quando você trabalha em uma empresa, geralmente eles só te pagam o suficiente para você não pedir demissão ou para te manter lá e não ir para outro lugar. Algumas estatísticas que vão explodir sua mente rapidinho. Uma renda de $100 mil por ano hoje tem basicamente o mesmo poder de compra que uma renda de $106 mil no ano 2000. Então, a renda familiar média, na verdade, foi de 42 mil em 2000 para 80 mil em 2023, ou seja, aumentou cerca de 91%. No entanto, os preços das casas subiram de 139 mil no ano 2000 para 396 mil neste ano. Isso representa um aumento de 185%. Isso significa que, mesmo com um emprego estável e convencional, embora fosse bom há 10 ou 20 anos, os preços hoje crescem muito mais rápido que a renda. E é por isso que temos um número recorde de pessoas trabalhando em 2 empregos em tempo integral. Para muita gente, simplesmente não dá para sobreviver com uma renda só se você tem uma família. Essa ideia toda simplesmente não funciona mais. Se você quer prosperar e ter liberdade financeira na faixa dos 30, um emprego tradicional torna isso quase impossível, a menos que ganhe centenas de milhares de dólares ao ano com uma habilidade muito valiosa. Simplesmente não vai acontecer. Então, se você confia no emprego tradicional, você realmente está acreditando nisso e meio que comprou essa ideia de que vai trabalhar pelos próximos 40 anos e depois vai ter alguns anos antes de morrer para aproveitar o seu dinheiro. Tipo, você até pode conseguir fazer isso, mas provavelmente nunca vai ter muita liberdade durante a maior parte da sua vida. Você nunca vai ter muito dinheiro durante a maior parte da sua vida se seguir o caminho convencional. E é por isso que você tem que parar de tratar a frugalidade como o objetivo final. Como você sabe, neste canal eu falo muito sobre viver de forma frugal. Eu acho que é algo incrível, é um primeiro passo incrível. No entanto, você não consegue alcançar a liberdade financeira só economizando. É muito difícil ficar milionário só economizando. É quase impossível, pois chega um momento em que não dá para gastar menos. E quando você está focado apenas em trabalhar em um emprego tradicional e economizar um pouco de dinheiro, provavelmente nunca terá muita riqueza. Não me entenda mal. Economizar e manter despesas fixas baixas é fundamental. Mas se você quer começar a construir riqueza rapidamente, especialmente nos próximos 5 ou 10 anos, você precisa aumentar sua renda ao mesmo tempo. Você precisa ir além do trabalho tradicional ou continuar adquirindo habilidades muito mais valorizadas no seu trabalho das 9 às 5 para que possa ganhar mais dinheiro. Para alcançar a liberdade rapidamente, é essencial viver de forma frugal e usar isso como o primeiro passo para construir riqueza, pois você precisará desse dinheiro. Invista em si mesmo para aprender habilidades de alto valor e depois aplique tanto o dinheiro econômico quanto o ganho com essas habilidades. Foi nesse momento que tudo para mim começou a crescer rápido. Outra coisa é depender só de uma fonte de renda. Agora, eu ouço muitas pessoas falarem sobre, ter o próprio negócio, ser um criador de conteúdo ou algo assim como sendo, meio arriscado. Ter alguém que pode te demitir a qualquer momento, sem que você tenha controle sobre seu emprego, é extremamente arriscado. Se sua renda vem de uma única fonte e algo pode fazê-la desaparecer, seja por você ou outra pessoa, você não tem controle sobre isso. Se isso não é arriscado, não sei o que é. Mesmo assim, muitos consideram um emprego tradicional em horário comercial como seguro e conservador. E eu acho que é o caminho mais perigoso, porque você não tem controle sobre a sua própria renda. E isso é algo que eu realmente gosto quando se trata dos meus próprios negócios. Não só eu tenho cerca de 4 negócios diferentes que todos geram renda por conta própria e podem me sustentar mesmo que alguns deles fracassem, mas eu também tenho um certo controle sobre eles nos quais ninguém pode me demitir. Alguns deles podem fracassar e já fracassaram e eu posso simplesmente começar outros, mas ter múltiplas fontes de renda realmente ajuda a evitar que coisas catastróficas aconteçam com você e ajuda a construir riqueza, porque você pode viver de algumas delas e as outras fontes podem ser direcionadas diretamente para a formação de patrimônio, que é o que sempre fizemos. Sempre vivemos com uma fonte de renda e poupamos 100% das demais, sejam investimentos, negócios ou similares. Certo, o próximo aqui é trocar tempo diretamente por dinheiro. É o seguinte, se você parar de trabalhar, não vai ganhar dinheiro. Faz sentido, né? Isso não é riqueza.
no livro... Baguncei tudo aqui. Onde está? No livro O Almanaque, que está bem aqui, Naval diz que você nunca vai ficar rico trocando seu tempo por dinheiro. Isso é muito verdadeiro, exceto em raras situações ou em um longo período. É preciso ter uma renda escalável. Eu tenho uma lista de uns 7 trabalhos escaláveis aqui embaixo que eu já fiz ou conheço pessoas que fazem, totalmente de graça. Mas você precisa de uma renda escalável. Você não pode trocar seu tempo por dinheiro indefinidamente. Você precisa de algo que te pague enquanto você dorme. E aí você só precisa escalar isso. Mesmo que seja $1, você precisa de algo que não esteja atrelado ao seu tempo de trabalho e depois precisa escalar isso, evitando ter algo próprio. Muita gente evita ter algo próprio porque parece arriscado. Isso volta para o emprego. É mais fácil deixar que outra pessoa pense por você, que outra pessoa faça a sua agenda, se preocupe com todo o resto. E você só aparece para fazer o seu e vai embora. É mais fácil só alugar. É mais fácil fazer um leasing de um carro, mas funcionários recebem uma vez e donos meio que recebem para sempre. Então, seja participação em uma empresa, imóveis, conteúdo digital, produtos, investimentos, a propriedade geralmente é onde está a riqueza, porque há muito mais risco ali do que segurança e simplicidade. Mas a maioria das pessoas evita isso porque parece arriscado demais. Não aprender a vender. Eu percebi que vendas é uma das coisas mais importantes. Aprendi isso em Pai Rico, Pai Pobre, quando ele falava com uma autora cheia de ideias para um livro e ela dizia que queria escrevê-lo com todo esse conteúdo. Ela dizia que era uma ótima escritora e que já tinha feito vários artigos. Ele sugeriu que, se fosse escrever esse livro, ela fizesse um curso de vendas, mas ela respondeu que não queria, pois achava vendas algo sujo, coisa de vendedor de carro. Ela queria ser autora, não trabalhar com vendas. E ele disse: "Eu nem sou um bom autor, mas tem algo escrito nesse livro que é best-seller." Não importa se você tem a melhor ideia do mundo, se você é o melhor trabalhador, se você é o melhor em qualquer coisa, se você não sabe vender e receber por isso, você pode escrever um ótimo livro. Se ninguém comprar porque você não sabe divulgar o livro, não adianta. Você pode ser ótimo, mas se nunca pede aumento ou não sabe se vender para o chefe e para as pessoas, nada muda. Mesmo para conversar com alguém, é preciso se vender, mostrar que é interessante e que se interessa pela pessoa. Compreender vendas e psicologia é essencial, mas muitos ignoram isso, perdendo dinheiro e aumentos. Não promovem nem vendem seus próprios produtos. Em vez disso, por não entenderem a psicologia, você acaba se tornando uma mercadoria. Você vira um produto e as empresas estão constantemente tentando te vender coisas porque você não entende o que elas estão tentando fazer com você. Então, entender de vendas é extremamente importante. Esses 3 livros literalmente me fizeram ganhar muito dinheiro só porque eu entendo de vendas, todos os do Russell Brunson. Aliás, se isso aqui está sendo útil para você, fique à vontade para deixar um like e se inscrever. Isso realmente ajuda muito o vídeo a ter um desempenho melhor e o canal como um todo também. Eu agradeço de verdade. Então, obrigado. Alugar um estilo de vida que você não conquistou. Quando eu tinha uns 20 anos, eu realmente me sentia atrasado. Eu sentia muita inveja. Eu via que meus pais tinham uma casa boa, carros. Eles tinham essas coisas diferentes e eles não eram ricos. Eles só tinham coisas que eu não tinha. Eu não tinha nada. Então eu queria essas coisas. Eu queria ter uma casa só minha. Eu queria ter um carro legal que não fosse uma sucata e eu queria essas coisas. E aí eu meio que percebi, lendo alguns desses livros de novo, que eu não mereço essas coisas. Meu pai trabalhou mais de 20 anos a mais do que eu. Então ele merece todas essas coisas. Eu não mereço. E muitas pessoas, especialmente nessa cultura, se sentem muito no direito de achar que você deve ter tudo o que vê no Instagram, tudo o que é anunciado pra você. Você merece. Você merece esse carro melhor. Você merece essa casa melhor. E por que você acha que merece todas essas coisas? Porque acha que não precisa trabalhar por isso, que não precisa dedicar seu tempo? Você financia essas coisas, fica preso na corrida dos ratos e nem percebe como chegou lá, acumulando dívidas enormes. Isso acontece porque achou que merecia mais do que realmente merece. Ninguém merece nada, entende? Somos abençoados pelo que temos, mas porque comprei ativos antes de passivos. Esta casa, por exemplo, é um passivo puro e não uma boa decisão financeira. Como tive 10 anos de boas decisões financeiras, comprando ativos que pagam por esta casa, consegui ter essa coisa legal depois de trabalhar e agir certo. Isso me leva ao próximo ponto. Nunca penso no que $1 pode comprar, mas sim em como investi-lo para gerar mais dinheiro, e só então penso no que posso comprar com esse valor. Então eu nunca olho para o meu dinheiro como, eu tenho $1.000, o que eu posso? Eu poderia comprar um iPhone com isso. Eu penso que posso investir esses $1.000 e eles podem me render $100 por ano. Se eu investir 10 mil, consigo comprar um iPhone novo todo ano sem precisar pagar por ele. É mudar a mentalidade de gastar dinheiro para investir. Então, o fluxo de caixa disso é o que a gente pode gastar. E até você ter fluxo de caixa suficiente dessas coisas, você não merece isso.
Ignorando a inflação, reforço que isso é crucial. Se você ganha um aumento de 3% ao ano, na verdade não está tendo um aumento real. O preço da moradia e dos alimentos está aumentando. Só fazendo as contas, seu dinheiro perde bem mais que 3% do poder de compra por ano. Tipo, não sei você, mas ir ao supermercado hoje não se compara ao que era há 5 anos. Se você diz que subiu 3% ao ano, fui ao mercado, e isso não parece verdade. Veja o preço da moradia nos últimos 8 anos, mais que dobrou na minha cidade. Nos últimos 8 anos, desde que comprei minha primeira, não fiz nada e ela dobrou de preço. Para isso, é preciso mais de 3% ao ano. Se você só está guardando dinheiro e ele está em uma conta corrente normal ou numa poupança comum, rendendo quase nada, seu dinheiro está literalmente sumindo a cada ano. Se você não faz nada com ele, você precisa investir esse dinheiro ou, no mínimo, colocar em uma conta de poupança de alto rendimento ou, melhor ainda, investir o quanto antes em alguma coisa antes que ele perca o poder de compra. As ações estão subindo, o dólar está caindo, o mercado imobiliário está subindo, o dólar está caindo. Renda escalável, como a quantidade de dinheiro que você pode ganhar online está aumentando, enquanto o dólar está caindo. Como você pode investir seu dinheiro antes de receber menos pelo seu dólar? Muitas pessoas não pensam dessa forma. Elas só pensam assim: ah, vou comprar o iPhone antes que fique mais caro, mas você só está comprando algo que vai simplesmente desaparecer. Evitando constrangimento. Uma das maiores, se não a maior coisa que destrói as finanças das pessoas e te mantém preso na corrida dos ratos é esse medo de passar vergonha. É o medo de ter a menor casa do grupo de amigos, de ter o carro mais velho do grupo, de não ter o iPhone mais novo ou de não ter um iPhone e ser um usuário de Android. As pessoas se irritam por terem bolhas diferentes. Isso gera problemas. Então, ao invés de sentir qualquer tipo de desconforto ou ter confiança em si mesmo para dizer, sim, estou tentando melhorar meu futuro agora, meu carro me leva para o trabalho e de volta, eu não preciso do carro mais novo, esse telefone ainda funciona, eu não preciso de um telefone novo, ele faz o que um telefone deve fazer. Essas roupas, sim, eu uso a mesma coisa o tempo todo, mas eu não preciso de roupas novas porque elas fazem o que roupas devem fazer, elas me cobrem, sabe? Então, ao invés de ter confiança em si mesmo, muita gente fica envergonhada, querem acompanhar todo mundo, e por isso elas fazem leasing de um carro, compram uma casa assim que conseguem pagar por uma, e aí ficam presas e não conseguem economizar dinheiro para começar a investir. Eles recusaram essa estratégia, que foi o que eu fiz, que é tipo o maior atalho da vida, onde você compra um imóvel multifamiliar com um financiamento de 3,5% de entrada, mora em uma unidade e aluga as outras. Basicamente, você vive de graça. Então, eventualmente, esse imóvel basicamente se paga sozinho. Fazendo isso, em poucos anos, literalmente, eu e minha esposa simplesmente largamos nossos empregos. A gente poderia ter conseguido um lugar legal para morar, sem buracos de bala na lixeira, sem alugar as outras unidades no Airbnb, nem trabalhar tanto em reformas e teria tempo nas noites e fins de semana, em vez de dedicar tudo para mudar nosso futuro. Como vivíamos de forma muito frugal, não saíamos para comer, tínhamos carros antigos e investimos tudo em nós, imóveis e outros investimentos, hoje temos uma vida que parece loucura. Podemos viajar por tempo indefinido se quisermos ou ter a casa dos sonhos e bons carros, todos pagos à vista, mesmo não sendo novos. E o motivo de conseguirmos fazer isso é porque passamos anos sentindo vergonha, vivendo com menos do que todo mundo do nosso grupo. E agora estamos na frente de todo mundo do nosso grupo por causa disso. Ou você pode simplesmente continuar junto com todo mundo e sim, vai ter as mesmas coisas legais que os outros, mas tudo financiado ou trazendo estresse para você. E por causa disso, você nunca vai conseguir sair do seu emprego porque tem despesas fixas altas. Se suas despesas fixas são baixas, você pode sair do emprego antes dos outros e fazer o que quiser. Você pode abrir um negócio, viajar, fazer o que quiser, mas nunca terá aquela chance de dar sorte, largar o emprego, criar um canal no YouTube, viajar pelo mundo e ser livre assim. Você não tem essa oportunidade se sempre precisar ganhar muito para pagar coisas desnecessárias. É como se, ao ter coisas legais, você estivesse destruindo suas chances de ter a vida dos seus sonhos. É por isso que poucas pessoas fazem isso, porque elas têm que trabalhar tanto só para pagar pelas suas tralhas. Sei lá, essas coisas me deixam irritado. Espero que isso tenha sido útil para você. Se foi útil, comente quais hábitos deixei de fora que você parou e melhoraram suas finanças. Se gostou deste vídeo, vai gostar deste também.